Irmão, você já pararam para pensar que existe um livro diante de Deus que registra todas as vidas das pessoas que passaram por essa terra? E quem não estiver escrito o seu nome ali naquele livro não entrará na eternidade com Deus, mas será condenado eternamente. É assustador a gente pensar assim, né? Mas será que tem como a gente saber se o nosso nome já está nesse livro ou não? Afinal de contas, o que está registrado nesse livro vai determinar o destino de cada pessoa. E eu quero te mostrar aqui hoje que é possível nós sabermos se o nosso nome está escrito lá ou não. Irmãos, quem não tiver o nome lá, infelizmente não tem solução. Não adianta recorrer a ninguém, não adianta invocar algum outro nome para tentar ser salvo, não vai adiantar, irmãos. Eu quero mostrar aqui para você vários detalhes sobre esse livro que talvez você nunca ouviu na sua vida. Esses dias mesmo uma moça, ela me procurou e falou assim: pastor, tá cada dia mais difícil a gente ser salvo, né? Você já reparou nisso? Olha, hoje em dia as pessoas não vão mais na igreja, as pessoas só querem saber do mundo, do pecado. E até mesmo eu, pastor, eu faço tudo o que tinha que fazer, né? Eu vou na igreja, eu vou em vigília, eu leio a Bíblia, eu oro. Mas pastor, eu tenho medo de meu nome não estar no livro da vida. E aí, irmãos, nesse momento eu pude explicar para ela tudo relacionado ao livro da vida e aquilo trouxe uma clareza na mente dela. Ela sentiu uma paz assim de saber, porque muitas pessoas ficam com medo porque não têm noção o que é, elas não têm o conhecimento. E o próprio Deus falou para o povo de Israel lá no livro de Oséias. Ele disse assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Irmãos, precisamos conhecer mais quem é Deus, precisamos entender os perigos espirituais, as armadilhas, as ciladas do inimigo. Então nós precisamos ter conhecimento da palavra, tá bom? Eu vou trazer então um conhecimento profundo aqui para você de um jeito muito simples. Você vai sair desse vídeo aqui transformado, amém? Glória a Deus! Antes de começarmos, só vou te pedir para se inscrever no meu canal. Clique no botão inscrever-se, que está aqui embaixo do vídeo. Ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, mas você tem que selecionar a opção todas, tá bom? Assim você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Então, vamos começar agora com a mensagem. Irmãos, como eu disse para vocês, muitas pessoas sofrem porque não sabem exatamente o que a Bíblia fala sobre o livro da vida. E tem muita gente, obviamente, que vive como se não existisse isso, entendeu? Como se não fosse importante, como se elas não precisassem nem saber disso. Mas, irmãos, o susto vai ser muito grande e o próprio Jesus disse que aqueles que não forem salvos, eles vão ranger os dentes, eles vão ficar com raiva, eles vão ficar revoltados. E é claro, eles vão sofrer com remorso, eles vão ficar assim muito angustiados, porque não serão salvos. Irmãos, eu estou falando de eternidade, eu não estou falando aqui de 5, 10 anos não, estou falando de uma eternidade, nem dá para imaginar isso, né? Mas quando a gente fala do livro da vida, muita gente logo pensa em algo místico, né? Algo muito distante. Mas, irmãos, a verdade é que a Bíblia menciona essa expressão de uma forma muito real, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Por exemplo, lá em Daniel capítulo 12, o versículo 1, fala sobre esses nomes que estarão registrados no livro e que vai trazer uma grande libertação para as pessoas. Depois eu vou te explicar o que significa isso. Já no Apocalipse, principalmente no capítulo 20, o livro da vida se torna uma peça fundamental no juízo final. Ou seja, não é algo inventado, não é algo simbólico. A palavra de Deus fala com muita seriedade e ela mostra que esse livro realmente existe. Irmãos, por que será que esse tema é tão importante? Primeiro porque muitas pessoas, mesmo as cristãs, passam a vida sem saber se elas estão salvas. Na maioria das vezes, elas se consideram indignas, sem entender que a Bíblia já deixa muito claro que nós podemos ter a certeza da salvação. Outras se apoiam em achismos ou tradições religiosas e acabam perdendo a essência do que a fé cristã ensina. Então, meu objetivo aqui não é trazer uma teoria vazia, tá bom? Como pastor, eu quero te mostrar de uma maneira simples e direta o que a Bíblia fala sobre isso, e isso vai impactar profundamente o seu relacionamento com Deus, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o livro da vida não aparece só lá no finalzinho da Bíblia. Ele vem sendo mencionado em várias passagens do Antigo Testamento, do Novo, dando a entender que isso faz parte do plano de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, lá em Daniel 12, o versículo 1, diz o seguinte, preste muita atenção. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe,
o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito nesse livro. Olha isso, irmãos. Isso mostra que no final dos tempos vai ter um tempo de sofrimento tão grande que nunca aconteceu nada parecido na história. É o que nós chamamos de grande tribulação. E durante esse período, o arcanjo Miguel, que é o protetor do povo de Deus, ele vai se levantar para agir e trazer livramento. E quem vai ser liberto? Aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, ou seja, aqueles que são fiéis ao Senhor. Eles serão salvos do sofrimento, da condenação eterna e do poder do mal. Amém? Esse livramento então será espiritual, mas ele também mostra que Deus vai trazer justiça. Ele vai acabar com o domínio do pecado e ele vai ressuscitar os justos para a vida eterna. É isso que mostra o contexto desse versículo. Então, mesmo diante do caos, esse versículo nos lembra que Deus é quem cuida de nós e a vitória final já está garantida. Amém? E aí no Novo Testamento o foco maior está lá no livro de Apocalipse. Lá em Apocalipse 20, o versículo 12 e o 15 diz assim, preste muita atenção. Eu vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, irmãos, aqui deixa muito claro que esse livro vai ser decisivo. Quem não estiver escrito lá não vai ter parte na vida eterna. E aí tem uma outra passagem também em Apocalipse 3, o versículo 5, que está escrito assim, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e diante dos anjos. Olha isso, irmãos. Esse versículo aqui nos mostra que Jesus ele não vai riscar o nome daqueles que já estão no livro da vida, entendeu? Tem muitas pessoas que acordam um dia salvos. Outro dia elas já não estão tão bem, elas cometeram alguma falha e aí elas pensam que o nome foi apagado. Não pense dessa maneira. Deus não vai apagar o seu nome assim que você errar e Ele não vai escrever de novo assim que você acertar. Não é assim. Não é um jogo de contabilidade. Deus não fica ali com a caneta na mão. Não, irmãos. Vamos confiar que Deus escreveu de uma vez por todas e eu vou te explicar daqui a pouco como você pode então ter o seu nome escrito de uma vez por todas, tá bom? E eu me lembrei também de uma passagem do Antigo Testamento, lá em Êxodo 32, a partir do versículo 32. É o momento em que Moisés ele intercede pelo povo. O povo estava blasfemando, criticando, murmurando, e aquele povo estava muito desobediente. Eles tinham feito bezerro de ouro e Deus estava muito irado com eles. E é nesse momento que Moisés intercede pelo povo. E sabe qual foi a oração que Moisés fez? Ele falou: Senhor, eu rogo para que o Senhor perdoe o pecado desse povo. Se não, pode riscar o meu nome que está escrito no livro da vida. Então Moisés ele já sabia desse livro, com certeza Deus havia revelado para ele que lá na eternidade tem esse livro, o livro da vida, entendeu? Então eu fico impressionado de ver como Moisés foi ousado com esta oração. Ele estava disposto a perder a sua salvação em favor do povo. Irmãos, isso é profundo demais e Deus viu a compaixão dele, viu o amor, viu a intercessão e Deus perdoou o povo, sabe? Então, eu não sei se você sabe também, mas na Bíblia nós vemos referências sobre vários outros livros. Não existe somente o livro da vida e eu posso até fazer um vídeo depois explicando sobre cada um desses livros. E na verdade ao todo são 6 livros, né? Tem o livro da vida, como eu disse, contém o nome dos salvos, daqueles que vão receber a vida eterna. Tem o livro das obras, que ele registra as ações de cada pessoa, as coisas boas e ruins que a pessoa fez e vão ser usadas no dia do julgamento final. Tem o livro da verdade também, que foi revelado para Daniel e contém os planos de Deus para a história da humanidade. Tem também o livro das lágrimas, que registra as aflições, as dores que os filhos de Deus passam, mostrando o cuidado de Deus para cada um de nós. Tem também o livro da consciência, que ele representa a consciência de cada uma das pessoas, sabe? Aqueles pensamentos bons, os pensamentos ruins, e tudo isso relacionado ao julgamento. E por fim tem o livro do Cordeiro, que está relacionado ao plano de salvação de Deus
por meio de Jesus. É só para você saber aí que existem outros livros na Bíblia. É muito complexo, mas eu sempre trago aqui de uma maneira simples e depois eu posso gravar um vídeo sobre isso, tá bom? Então, irmãos, resumindo, ter o nome escrito no livro da vida vai garantir a vida eterna e quer dizer que você tem uma intimidade com Jesus agora, mas que vai se estender por toda a eternidade. Amém? E eu me lembrei também de um momento em que Jesus, ele manda os discípulos irem de 2 em 2 pregando, evangelizando e fazendo milagres no nome de Cristo. E quando eles voltam radiantes de alegria, dizendo: Jesus, as pessoas são libertas pelo teu nome. Nós vimos demônios sendo expulsos dessas pessoas. E naquele momento Jesus disse: olha, fiquem felizes de verdade, sabe por quê? Não por causa disso, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, irmãos, esse livro existe e Deus agora ele quer te ensinar para você nunca mais esquecer como você pode saber se o seu nome está escrito lá. E a resposta, de acordo com a Bíblia, ela é clara em vários pontos. Primeiro, é pela fé em Jesus Cristo. Amém? Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E isso, irmãos, não é só um discurso bonitinho. Significa que o caminho para você ter o nome no livro da vida passa principalmente por você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, porque sem Ele não há salvação, tá bom? Mas não é só falar eu creio e continuar vivendo de qualquer jeito, não. Lá em Tiago 2,17 diz que a fé sem obras é morta, ou seja, se a gente realmente acredita, nós vamos demonstrar através das nossas atitudes. Isso não quer dizer que nós somos salvos pelas obras, mas que as nossas boas ações e o nosso caráter transformados são uma prova sim de que a nossa fé é viva e ela atua em nós. Amém? É quase como um selo de garantia que o nosso nome está registrado lá em cima. E outra coisa importante é a questão do arrependimento. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nós lemos que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Amém? Isso mostra que a caminhada cristã, irmãos, é uma prática diária de humilhação diante de Deus, pedindo perdão, buscando consertar o que está errado. As pessoas que vivem dessa maneira, elas demonstram que elas estão alinhadas com os valores do reino de Deus. Então, quando a gente se afasta do pecado, automaticamente o Espírito Santo ele nos convence a voltar para o caminho certo. Por quê? Porque nós já fomos salvos, nós já somos salvos em Jesus. Não é por obras, é pela fé. É isso que está escrito em Efésios capítulo 2, o versículo 8 e o 9, tá bom? Então eu creio que quando a pessoa é salva, isso fica muito nítido. Não é algo duvidoso, não é algo que gera confusão. Tem pessoas que a gente vê falando de Jesus, mas a gente não vê frutos, a gente não vê mudança, transformação. Lembra do apóstolo Paulo? Paulo perseguiu os cristãos antes de ter um encontro com Cristo, mas depois ele se tornou um dos maiores missionários que já existiu. Então, irmãos, essa mudança tem que acontecer na vida da pessoa. Tem muita gente que pensa assim, basta eu ser bonzinho, basta eu ser uma pessoa honesta que ajuda os outros. Irmãos, não é isso que vai nos salvar. É Jesus, é a sua obra lá na cruz, amém? Sem isso, é só fachada, não tem conversão verdadeira. Então, só para encerrar, eu quero te lembrar que não é sobre ser perfeito, mas é sobre ter um coração sincero diante do Pai. O livro da vida não é uma lenda, não é uma historinha, é um registro que envolve o nosso destino final. Então, se você tinha alguma dúvida, eu espero já ter esclarecido isso aqui para você. E eu peço agora que você deixe aqui nos comentários o que você acredita, se você já entregou sua vida para Jesus. E também compartilhe com o máximo de pessoas, porque elas precisam saber essa verdade, tá bom? E não deixe de assistir o vídeo que eu vou colocar aqui na tela agora. É muito importante que você assista, ele vai com certeza edificar a sua fé, tá bom? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.